Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Mercado da Bola. E hoje vamos rever todas as contratações confirmadas desta última semana nos times da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Então, sem muita enrolação, já fortalece com o seu like e inscreva-se aqui no canal se você for novo e curtir o conteúdo. Para o vídeo não ficar tão grande, eu separei as transferências nacionais e internacionais. Então ainda hoje sai um novo vídeo falando das transferências da Europa e de outras ligas. Agora chega de enrolação e vamos ao que interessa. O Mirassol anunciou várias contratações, começando pelo atacante Matheus Davó, de 25 anos, que assina até o fim do ano após deixar o Cruzeiro. O Meiaroni, de 25 anos, assinou por 2 temporadas e chega do Corinthians. O atacante Cleison, de 29 anos, chega após passagem pelo Cuiabá. Livre no mercado após deixar o Grêmio, o lateral esquerdo Reinaldo, de 35 anos, também foi anunciado pelo Mirassol. E para fechar, o Mirassol anunciou ainda o zagueiro David Braz, de 37 anos, que assinou por uma temporada após deixar o Goiás. O Juventude anunciou 2 reforços, o atacante Vitor Pernambuco, de 26 anos, que assinou até o fim da temporada e chega do Al Dafra dos Emirados Árabes Unidos. O time gaúcho contratou também o jovem lateral esquerdo Marcos Paulo, de 21 anos, que chega emprestado junto ao Nova Iguaçu até o fim da temporada. Já o Ceará anunciou 3 contratações, o atacante Pedro Henrique, de 34 anos, que assinou por 2 temporadas após deixar o Corinthians, o goleiro Kehler, de 28 anos, que assina por empréstimo até o fim da temporada junto ao Internacional, e o também atacante Antônio Galeano, de 24 anos. O paraguaio chega emprestado junto ao Nacional do Uruguai até o fim da temporada. Quem fez também 3 contratações foi o Sport, que anunciou o lateral direito Diego Hereda, de 26 anos, que chega emprestado junto ao CRB até o fim da temporada e com opção de compra vinculada. O Leão anunciou ainda o zagueiro Antônio Carlos, de 31 anos, que chega emprestado até o fim do ano junto ao Fluminense. E para fechar, o português Gonçalo Paciência, de 30 anos, que chega após reincidir o seu contrato com o Sanfrecce Hiroshima do Japão e assina por 1 ano. O Santos anunciou 2 reforços para a zaga, Zé Ivaldo, de 27 anos, que chega emprestado junto ao Cruzeiro até o fim do ano e com obrigação de compra fixada, e ainda o jovem Luizão, de apenas 21 anos, que assinou até 2028. Ele chega do Novo Horizontino por valores não revelados até então. Já o Vitória anunciou um pacotão de reforços. O zagueiro Zé Marcos, de 26 anos, chega até o fim de 2027 após não renovar com o Juventude. Ronaldinho Volante, de 27 anos, que assina até o fim do ano após deixar o Criciúma. Bruno Xavier, atacante de 28 anos, que chega do Ituano e fica até o fim da temporada. O meia Thiago Conte, de 27 anos, que também assinou até o fim do ano após deixar o Juventude. Já o lateral esquerdo Hugo, de 23 anos, que chega emprestado até o fim da temporada proveniente do Botafogo. O volante Val Soares, de 27 anos, que assina por uma temporada após deixar o Marítimo de Portugal. E para fechar, o Vitória contratou ainda o atacante Fabrício Santos até o fim de 2026. O jogador de 24 anos deixa o Levante da Espanha por 500 mil euros. O Bragantino contratou o atacante Fernando Santos até o fim de 2027. Aos 25 anos, ele chega do Salzburg da Áustria por 2 milhões de euros. Mais um confirmado no Bragantino é o atacante Lucas Barbosa, que assinou até o fim de 2029. O jogador de 23 anos deixa o Santos por cerca de 16 milhões de reais. O Vasco da Gama anunciou 3 novas contratações, começando pelo meia Tietê, de 32 anos. Ele chega sem custos após deixar o Botafogo e assinou por 2 temporadas. O Vasco anunciou ainda o goleiro Daniel Fusato, de 27 anos, que assinou por 2 temporadas. Ele chega sem custos após deixar o Eibar da Espanha, que manteve uma porcentagem dos direitos econômicos visando uma futura negociação. E para fechar, nesta semana o Vasco anunciou ainda o zagueiro Lucas Oliveira, de 28 anos, até o fim do ano que vem. Ele chega sem custos do Cruzeiro, que mantém uma porcentagem dos direitos econômicos do jogador. Após empréstimo na última temporada, o Fortaleza anunciou a compra do zagueiro chileno Benjamin Kusevich, de 28 anos. Ele chega do Coritiba e assina até o fim de 2028. Os valores não foram revelados até o momento. Já o São Paulo confirmou o lateral esquerdo Enzo Dias, do River Plate da Argentina. O jogador de 29 anos chega por empréstimo com compra fixada ao fim do ano. O Fluminense anunciou mais 3 contratações nesta semana, começando pelo goleiro Marcelo Pitaluga, de 22 anos, que assinou até o fim de 2028. Ele chega sem custos do Liverpool, que manterá uma parte dos direitos econômicos, visando uma possível venda do jovem goleiro.
O Flu anunciou ainda o lateral esquerdo René, de 32 anos. Ele assinou até o fim de 2026 e estava livre no mercado após deixar o Internacional, por isso chega sem custos. Agustín Canóbio, de 26 anos, é mais um reforço confirmado no Fluminense para 2025. O atacante uruguaio assinou até o fim de 2028 e chega do Atlético Paranaense por 13,5 milhões de euros. Já o Internacional anunciou duas contratações. O atacante Vitinho, de 25 anos, que chega emprestado junto ao Dinamo de Kiev até o meio deste ano. E o Colorado anunciou também o volante Ronaldo por 2 temporadas. O jogador de 28 anos estava no Juventude e não renovou, por isso chega sem custos. Já o rival Grêmio anunciou de forma oficial o lateral direito João Lucas, de 26 anos. Ele assinou até o fim de 2027 e deixa o Santos a um custo de 2 milhões de euros. Lembrando que na última temporada ele estava emprestado ao Juventude, onde se destacou. O Bahia também anunciou um pacotão de reforços, começando pelo meio-campista Eric, que assinou até o fim de 2029. Aos 27 anos, o jogador deixa o Atlético Paranaense por 4 milhões de euros. O Bahia anunciou ainda o atacante Eric Pulga, destaque do Ceará na última temporada. O jogador de 24 anos assinou até o fim de 2029 a um custo de 3 milhões de euros. O tricolor baiano anunciou ainda o atacante uruguaio Michel Araújo, de 28 anos, que deixa o São Paulo por pouco mais de 2,5 milhões de euros e assina até 2028. Já Rodrigo Nestor chega emprestado no tricolor. O meia de 24 anos fica até o fim da temporada junto ao São Paulo a um custo de 1,5 milhão de euros e mais uma opção de compra fixada em pouco mais de 4,5 milhões de euros, que pode tornar obrigatória mediante metas. O Cruzeiro confirmou a contratação do atacante Marquinhos, de apenas 21 anos, que chega emprestado junto ao Arsenal com opção de compra vinculada. Na última temporada ele estava emprestado ao Fluminense. O Corinthians anunciou a compra do zagueiro Kaká, de 25 anos. Ele deixa o Tokushima Vortis do Japão a um custo de 3,9 milhões de euros e assina agora até 2028. Na última temporada ele estava emprestado ao Timão. Essas foram as contratações confirmadas desta última semana. Deixe aqui nos comentários quais delas você mais gostou. Bom, só destacando que são apenas as contratações confirmadas desta última semana do futebol brasileiro e da Série A. Lembrando que ainda hoje sai um vídeo falando das transferências internacionais. O que você achou? Prefere que eu continue trazendo em 2 partes? Que desse modo o vídeo não fica tão longo. Bom, deixe aqui nos comentários a sua opinião e desse modo vamos trocar uma ideia. Meu muito obrigado à presença de cada um de vocês. Eu desejo a todos um ótimo e abençoado domingo e até o próximo vídeo. Um forte abraço.